Então, hoje é 8/5. Bom, pessoal, a gente já aprendeu que o resultado que nós vemos na amostra nem sempre pode ser extrapolado para a população, mas que esse é o interesse principal da inferência estatística, né? Então, a gente observa o resultado na amostra e extrapola esse resultado para a população. Acontece que muitas vezes, ou todas as vezes, existe uma variabilidade envolvida nos resultados que a gente tem na amostra. E a gente quer usar essa variabilidade para saber sobre a significância estatística daquele resultado que a gente observou na amostra, tá? Então, poderia fazer aquele nosso diagrama, população, amostra, onde moram os estimadores, onde mora os parâmetros, né? Os parâmetros continuam morando na população, os estimadores continuam morando na amostra. Eu quero fazer testes, avaliar hipóteses sobre os parâmetros, que são desconhecidos e moram na população. Vou testar essas hipóteses com base em elementos que eu observo na amostra, tá? Então, o objetivo feita uma afirmação a respeito de parâmetros populacionais, né, ou seja, de características da população, desejamos saber se os resultados experimentais provenientes de uma amostra contrariam ou não aquela afirmação. Tá, então é importante a gente frisar isso aqui, né? Contrariam ou não. Porque não, a amostra, ela não vai confirmar em geral, ela vai contrariar ou não, né? Por isso que o resultado do teste de hipóteses vai ser uma decisão. Rejeito H0, ou não tem evidência para rejeitar H0. Já vou falar isso logo no começo, porque eu não quero que vocês falem errado. Eu não quero que ninguém fale aceito H0, tá? Eu quero que vocês falem rejeito ou não tenho evidência para rejeitar. A amostra não forneceu evidência para rejeitar, tá? Porque isso é um erro que aparece bastante comumente. Pode falar. Calma, vou falar. Vou dar um exemplo primeiro e daí a gente vai definir quem é H0, tá? E H1. Então,
aqui. No gráfico seria 14 anos, ou seja... Ah, desculpa. 14. Obrigada. Corrijam aí, por favor, pessoal. Bom, então esse exemplo é o seguinte. Entre pessoas sadias, a concentração de uma certa substância no sangue segue uma distribuição normal, com média 14 e variância 6 ao quadrado. Já entre pessoas que sofrem de uma certa doença, é conhecido, né, que essa concentração tem distribuição normal, só que com média 18 e mesma variância, tá? Então, quando a pessoa está doente, a concentração dela se altera, a concentração média se altera de 14 para 18, tá? Aí, para verificar a eficácia de um tratamento, 30 indivíduos doentes, ou seja, em que se esperava que a concentração média era 18, foram submetidos a esse tratamento, né? Foram selecionados ao acaso, uma amostra aleatória, e foram submetidos a esse tratamento. Aí vai começar como que a gente vai fazer o teste de hipóteses. Isso que vai ser a nossa hipótese de interesse. A gente sempre vai começar definindo a variável desse jeito aqui, tá? Então, qual que é a minha variável de interesse? A concentração da substância no indivíduo I após o tratamento. Isso eu vou chamar de XI para ir de 1 até 30, tá? Bom, é conhecido que essa concentração tem distribuição normal. A gente só quer avaliar se a média depois do tratamento pode ser considerada 14 ou não, né? Então, depois do tratamento, eu quero avaliar se a média dessa distribuição pode ser considerada 14 ou se ela continua sendo 18. Então, a gente sabe que XI, isso daqui é uma suposição, né, gente? A suposição é que a distribuição dessa concentração é normal, com média μ e variância 6 ao quadrado, tá? Queremos avaliar se após o tratamento a média μ pode ser considerada 14. Para saber se eles se curaram ou não, tá? Só que o μ é um parâmetro populacional desconhecido. O que a gente tem para avaliar isso? A gente vai ter a média amostral. Mas qual que vai ser a minha tolerância para dizer que eu posso sim, né, que eu não rejeito que ela mudou para 14. E se der 14,1 na média amostral? E se der 14,2? E se der 14,3? E se der 15? E se der 16? E se der 17? Qual que vai ser o meu critério para concluir se o tratamento foi eficaz ou não, sabendo que no começo a média deles era 18, tá? O teste de hipóteses, ele vai me dar um critério de decisão, ele vai me dar uma região de decisão, né? Olha, toda vez que a média amostral for até um certo valor, você pode considerar que o tratamento fez efeito, tá? Então, vamos formular o nosso teste de hipóteses, né? Então, as hipóteses de interesse né, que queremos avaliar são H0, o tratamento é eficaz. Ou o tratamento não é eficaz.
E como que a gente traduz isso matematicamente, né? Como que a gente escreve as nossas hipóteses matematicamente? Então, a H0, já eu vou dar o nome para ela. A H0 é a hipótese nula, tá? E a H1 é a hipótese alternativa. Então, matematicamente, a gente quer testar se μ é igual a 14 contra μ é maior do que 14. Por que eu não vou colocar igual contra diferente? Porque se for menor do que 14, vai ser favorável ao nosso resultado, né? Porque baixou a concentração daquela substância. Então, na hipótese nula, eu vou colocar sempre uma igualdade. Isso vai facilitar as contas lá na frente, eu vou falar por quê depois, tá? Então, a hipótese nula é H0, né? Então, o nome delas. H0 é chamada de hipótese nula, que é sempre a mais simples. Sempre com igualdade, tá? Então, sempre com igualdade. E H1 é a hipótese alternativa. A hipótese alternativa, gente, ela pode ser com sinal maior, com sinal menor, com sinal diferente, dependendo do problema. Isso vai ter que ficar claro no problema, no enunciado, tá? Como aqui, o que a gente quer? A gente quer ver se caiu até 14, ou próximo disso. Então, a minha hipótese nula é μ igual a 14, e a alternativa, que é o problema para mim, não pode ser considerada 14, não baixou suficiente para ser considerada 14, tá? Então, essa vai ser a hipótese mais preocupante, digamos, tá? Bom, para tomar a nossa decisão, né, a gente vai se basear, então a decisão vai se basear em valores, no valor observado, né, no valor observado de x barra e na sua variabilidade. Porque, como eu falei para vocês, eu posso ter observado 14.1, 14.3, 14.7. Qual que vai ser a minha tolerância para decidir pela hipótese nula ou pela alternativa? Tá? A gente vai construir o que chamamos de região crítica, tá? Então, a decisão vai se basear. Por isso que a gente estudou tanto a distribuição de x barra, né? Existe uma variabilidade em x barra. Com o x barra observado, eu vou decidir pela hipótese nula ou pela alternativa? Então, a gente vai construir uma região de rejeição de H0, que eu vou chamar de região crítica, tá? Então, a nossa decisão entre rejeitar ou não rejeitar H0 vai se basear na região crítica, que é a região de rejeição de H0. Nesse caso, ela será da seguinte forma. A região crítica, gente, ela sempre vai ser com base em valores na estatística do teste. Quem que é a minha estatística do teste nesse caso? É o x barra, tá? Vai ser x barra pertencente aos reais, tal que x barra... Então, quando aqui é maior, o sinal na região crítica também vai ser maior
do que um X crítico, em que X crítico é obtido da distribuição de X barra. Nesse caso, normal, porque a variável original também tinha distribuição normal. Então, a região crítica é quem vai me dar o critério de decisão, né? Se eu observar um X barra maior do que um certo X crítico, que é o meu, vocês podem considerar como um valorzinho de tolerância, eu rejeito H0. Caso contrário, eu não rejeito H0. Então, essa região crítica, gente, é assim, né? A gente tem a reta e a gente tem a distribuição do X barra. Então, aqui, ó, tá a distribuição do X barra, que nesse caso é normal, com média μ e variância sigma quadrado sobre n, tá? Faltou uma coisa muito importante aqui. Vou ter que apagar e completar, porque senão vocês vão ver que vai estar incompleto. Distribuição de X barra sob H0. É o seguinte, por que é, nesse caso, normal, né? E é por isso que a gente coloca a igualdade na hipótese nula. Vou ter que escrever ali na outra lousa. Essa daqui é a distribuição de X barra, tá? Por que é sob H0? Qual a distribuição de X barra? Então, a gente já viu lá de trás, né, que como o X tem distribuição normal, aqui não precisa usar o TLC, tem exatamente distribuição normal, porque os dados originais têm distribuição normal. Distribuição de X barra tem média μ e variância sigma 2, com o sigma 2 conhecido nesse caso, né? Acontece que o μ é desconhecido. Então, não tem como eu fazer essa conta. Tá? Então, o μ é desconhecido. μ é desconhecido, mas sob H0, é igual a 14. E aí a gente consegue fazer a conta sob H0. Então, sob H0, o X barra tem distribuição normal, com média μ, variância sigma 2. E esse μ é conhecido, né? Então, ele é aqui 14 e 6 ao quadrado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente conhece a distribuição de X barra sob H0, que tem média 14. Aí eu vou olhar qual o valor que eu observei na amostra. E eu vou olhar se esse valor é um valor plausível sob H0. Então, supondo que X barra tem distribuição normal 14, 6 ao quadrado, o valor que eu vou observar na amostra é plausível sob essa distribuição ou não? Porque se eu observar na amostra 18, gente, isso tá lá na cauda, tá lá na esquina. Então, não faz sentido H0. Então, se eu observar 18, o que eu vou fazer? A minha decisão vai ser rejeitar H0. Se eu observar 17, provavelmente a minha decisão vai ser rejeitar H0. Se eu observar 14,3, provavelmente a minha decisão vai ser não rejeitar H0.
Por quê? Porque o 14,3 está aqui do ladinho. Ele é um valor plausível sobre H0. O 14,5 também. Qual que é esse valor que me diz? Opa, peraí. Bandeira vermelha. Esse valor não é plausível sobre H0. Como que a gente vai fazer isso? Com a tabela da normal padrão, tá? Então, para isso, eu vou ter que fixar uma probabilidade que a gente vai chamar de probabilidade do erro do tipo 1, que eu vou definir agora. Então, a gente vai definir e vou falar assim, olha, eu vou explicar os erros que a gente pode cometer, tá? Então, vamos supor que eu supus que a hipótese nula é verdadeira. Então, x barra tem... Ah, gente, perdão, aqui, ó, sobre n, tá? Porque é sigma quadrado sobre 30, né? Eu tô falando da distribuição do x barra, tá? Então, a gente tem que considerar que é 6 ao quadrado sobre 30, sobre n, tá? Então, sobre H0, o x barra tem essa distribuição. Que valor que eu observei na minha amostra? Ah, eu observei 14,1. Opa, tá tudo bem. Parece que não tem problema com a hipótese nula, tá? E por que eu não falo aceito, então, afinal de contas? Porque a gente nunca vai ter certeza que aquela hipótese é a verdadeira. Pode ser que seja 14,1. E aí eu também não rejeito. Pode ser que seja 14,2 e eu também não rejeito. Por isso que a gente não fala, eu aceito que é 14. Porque quando eu falo aceito que é 14, eu estou assumindo que só aquele valor é verdadeiro. E se eu mexer um pouquinho na hipótese nula, eu também não vou rejeitar. Tá? Então, por isso que a decisão vai ser rejeito, não rejeito. Bom, acontece o seguinte. Então, eu vou ter que fazer uma tabela agora. E eu fiz um vídeo especialmente sobre o que eu vou falar agora, já faz uns anos, porque eu percebi que os alunos, eles tinham dificuldade de concluir o teste, né? Eles estavam falando assim, portanto, H0 é verdadeira, portanto, H0 é falsa, portanto, falhei em rejeitar a H0. Eu acho que essa conclusão fica muito complicada. A nossa conclusão vai ser rejeito, não rejeito. A gente não vai falar que a H0 é verdadeira, nem que a H0 é falsa, tá? Então, a gente vai falar da realidade que não conhecemos e da decisão que vamos tomar, tá? Então, considere as seguintes situações. Quais são as situações reais que a gente tem? Então, essa daqui, ó, eu vou colocar a situação real, que é desconhecida. H0 é verdadeira. Isso vale, gente, para qualquer teste de hipóteses, tá? Sempre vai ter H0 verdadeira e H0 falsa. Qual que vai ser a conclusão do teste? Vai ser uma decisão. A minha decisão vai ser ou eu vou rejeitar H0 ou eu não vou rejeitar H0. Eu proíbo vocês de falarem diferente disso, tá? Ou vocês podem falar que não foram meus alunos. Vocês vão concluir sempre assim, portanto, rejeito H0. Portanto, não rejeito H0. Ou, no máximo, não tem evidência para rejeitar H0. Mas ninguém vai falar aceito H0, combinado? Bom, tem alguns erros que eu posso cometer quando eu tomo a decisão errada. Por quê? A gente nunca vai saber se H0 é verdadeira ou falsa. Nunca. Tá? O que você vai fazer é tomar uma decisão com base na amostra, nas evidências que a amostra forneceu. Quando H0 é verdadeira e eu rejeito H0, eu cometo um erro. Esse erro tem nome em estatística. É o erro do tipo 1. Quando ela é verdadeira e eu não rejeito, eu não cometo erro nenhum. Eu tomei a decisão acertada, tá? Quando H0 é falsa e eu rejeito, eu não cometi erro nenhum. A decisão está acertada, tá?
Quando a H0 é falsa e eu não rejeito, eu cometo o erro que chama erro tipo 2. Acontece, gente, que a gente está trabalhando com amostra, tem variabilidade nela, né? Eu nunca vou ter certeza se eu tomei a decisão correta. E, na verdade, esses dois erros, eles têm uma probabilidade associada de acontecer. E não dá para minimizar as duas probabilidades de erro ao mesmo tempo. A gente costuma dizer que é um cobertor curto. Cobre a cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. Tá? Não tem como cobrir tudo ao mesmo tempo. Tá bom? Então, o que a gente faz em geral? A estratégia é o seguinte. Fixamos a probabilidade de erro do tipo 1 em um valor que eu tolero errar, né? Geralmente, a gente fixa a probabilidade de erro do tipo 1 em 5%. E aí, eu tento minimizar a probabilidade do erro do tipo 2, sabendo que eu posso ter cometido uma probabilidade, um erro do tipo 1 com probabilidade de 5%. Tá? Ah, professora, por que você não coloca 1%? Então, se eu fixar em 1%, eu aumento a probabilidade do outro erro. Tá? Então, o que eu faço é controlo o que eu posso controlar. Controlo a probabilidade do erro do tipo 1 e tento minimizar a probabilidade do erro do tipo 2. Tá? Então, vou escrever isso. Não é possível minimizar as probabilidades do erro tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. A estratégia é fixar uma e minimizar a outra. Tá? Pessoal, tudo bem até agora? Oi. Não seria melhor? Você falou que comumente se fixa o erro do tipo 1 e minimiza o outro. Aí, o erro do tipo 2 vai normalmente ser menor do que o erro do tipo 1? Depende do problema. Depende do problema. Então, não seria melhor você fixar o erro do tipo 2 no valor baixo para você... Tipo assim, é melhor você descartar uma hipótese ruim do que você descartar uma hipótese boa. A questão é justamente a possibilidade de fazer as contas. Eu vou falar por quê. E aí eu já vou falar por quê escrevendo aqui os termos que são usados para a probabilidade do erro do tipo 1 e do erro do tipo 2. Tem até uma polêmica sobre isso, que é o seguinte. Então, a notação... Então, eu vou voltar na sua pergunta já, tá? Notação é alfa é a probabilidade do erro tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdadeira. Esse daqui se chama nível de significância do teste. Como é que é seu nome? Matheus. Então, quando eu falei que eu ia colocar a igualdade na hipótese verdadeira, era justamente para conseguir fazer a conta. Porque se eu tiver sob H0 falsa, eu tenho metade da minha reta, digamos, né? Eu tenho infinitos valores para mim ser igual sob a hipótese falsa, H0 falsa. Só que sob a hipótese H0 verdadeira, lembra que eu frisei lá no começo? A gente vai colocar a igualdade na hipótese nula.
Porque eu vou precisar fazer a conta dado um valor de mi, tá? Então, por isso que a gente vai fixar o alfa, que é a probabilidade de erro do tipo 1. Então, a probabilidade de erro do tipo 1 é a probabilidade de eu tomar a decisão rejeitar H0, dado que ela é verdadeira. Nesse mundo aqui, ó, por exemplo, mi igual a 14. Tá? Essa é a hipótese nula. E no meu exemplo, mi era maior do que 14. Então, sob H0 falsa, eu tenho infinitos valores. Tá? Aqui não. Aqui, ó, vai ser a probabilidade do x barra estar na região crítica, dado que H0 é verdadeiro, dado que o mi é igual a 14 no nosso exemplo, por exemplo. Tá? Então, alfa vai ser geralmente o valor que a gente vai fixar. Em geral, a gente vai fixar em 5%. Mas pode ter algum problema que a gente peça assim, olha, eu quero um nível de significância 2%. Aí você vai fixar o alfa em 2%. Gente, fixado o alfa, a gente vai encontrar a região crítica, tá? Então, depois eu vou falar dos passinhos direitinho para fazer o teste de hipóteses, né? E os passinhos vão ser os seguintes, né? Define a variável aleatória original. Define a sua distribuição, parecido com o que vocês já fizeram na primeira prova. Define a variável original. Define a distribuição. Define as hipóteses que você quer testar. Fixa o alfa. Encontra a região crítica, toma a decisão. Tá? Vai ser esses passinhos, tipo uma receitinha de bolo. Bom, então, o alfa é o nível de significância do teste. O beta é a probabilidade do erro, probabilidade de cometer o erro do tipo 2. Quem que é a probabilidade do erro do tipo 2? É não rejeitar, probabilidade de não rejeitar H0, dado que ela é falsa. Não existe um nome para o erro do tipo 2, mas existe o nome para 1 menos o erro do tipo 2. Desculpa, 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2, que é o poder do teste. Então, a gente quer probabilidade do erro do tipo 2 baixa, a gente quer poder do teste alto, próximo de 1 de preferência. Normalmente existe qualquer estratégia para escolher, tipo alfa, beta, ou tem que nem a questão do intervalo de confiança. E alfa que aparece lá. Então, isso aí é assim, olha, eu sei que eu não consigo minimizar a probabilidade do erro do tipo 1 para 0, para não cometer erro nenhum. Tem algumas estratégias para diminuir ela, por exemplo, aumentar o tamanho da amostra, tá? Na verdade que a gente faz, aumenta o tamanho da amostra para aumentar o poder, tá? Mas o que acontece? Eu sei que eu tô sujeita a esse erro de 5%, a probabilidade de erro do tipo 1 de 5%. Eu sei que eu não tenho como zerar essa probabilidade de erro do tipo 1, então eu controlo, né? Em estatística, gente, é tudo sobre gestão de riscos, né? Gestão de probabilidades. Então, assim, eu sei que eu não consigo zerar ela. Então, eu vou lidar com isso, eu vou viver com isso. Eu vou, na hora de dormir, eu vou falar assim, eu tomei essa decisão, mas eu estava sujeita a uma probabilidade de erro do tipo 1. Lide com isso, durma com isso. Não tem como fugir. É mais tipo um feeling que você está sentindo? Que você tá... É mais assim, olha, eu sei que eu posso ter cometido esse erro. Paciência, tá? Viva com isso. O que acontece, gente? Fixada a probabilidade do erro do tipo 1, a gente quer minimizar a probabilidade de erro do tipo 2 ou maximizar a probabilidade ou o poder, né? Desculpa, maximizar o poder do teste. O poder do teste, ele vai ser uma função de várias coisas. Ele vai ser função do valor que você vai colocar no H0 falsa, né? Porque aqui, ó, no nosso exemplo, o mi era maior do que 14. Então, se eu colocar 15, se eu colocar 16, se eu colocar 17, eu vou ter que fixar aqui um valor. Ela vai ser também função do alfa que eu coloquei, né? Esses erros, eles estão relacionados, tá? Ela vai ser também função do tamanho da amostra. Então, vai ter um exercício para vocês, se vocês forem lá no meu GitHub, até tem já um código
sobre funções do poder do teste. Porque... Vou ver se eu acho aqui, eu mostro daqui a pouco. Porque são quantidades, né, que eu vou ter no meu... Ah, achei. Deixa eu só ver se está executado bonitinho. Tem só um casinho aqui, mas tem formas mais gerais. Vou só repetir. Não tem uma do jeitinho que eu queria mostrar. Tem essa daqui. É assim, então como que vai ser a nossa estratégia, né? A nossa estratégia vai ser fixa alfa, então fixa a probabilidade do erro do tipo 1, volta e calcula a probabilidade do erro do tipo 2 e o poder, que é 1 menos beta. Tá? Beta é a probabilidade do erro do tipo 2, poder é 1 menos beta. O poder, ele vai ser função de μ0, μ1, sigma, alfa e tamanho da amostra. Tá? Então, dá para a gente fazer um código para variar o tamanho da amostra, por exemplo, ver como que muda o valor. Dá para a gente fazer uma função para variar o alfa e ver como que muda o poder. Dá para a gente variar o sigma e ver como que muda o poder, tá? Então, ó, vocês estão notando que o alfa igual a 0,05 está no meio, né? Se eu aumentar o alfa para 0,1, então estou cometendo maior probabilidade de erro, o erro do tipo com maior probabilidade. Aí eu aumento o poder. Tá? A função vai para 1 mais rápido. Se eu diminuir o alfa para 0,01, então eu vou cometer só 1%. Vou cometer o erro do tipo 1 só com probabilidade de 1%. Só que aí o poder vem aqui para baixo. Tá? Então, é isso que é o cobertor curto. Ou eu fixo o alfa e minimizo o poder. Se eu aumentar o alfa, eu vou diminuir. Se eu aumentar o alfa, eu vou aumentar o poder, né? Aumentando o alfa para 10%, aumento o poder. Diminuindo o alfa, eu também diminuo o poder, né? Então, o poder, ele anda crescente com o alfa, né? E o beta decrescente com o alfa, né? Por isso que é comum a gente considerar esse aqui, tá? Depois eu vou falar para vocês fazerem um exercício alterando o N, por exemplo, para ver assim, fixa o alfa, fixa H0, fixa H1 e faz um gráfico do poder. Vocês vão ver que aumentando o tamanho da amostra também aumenta o poder mais rápido, tá? E aí, gente, qualquer artigo que vocês pegarem que faz análise estatística vai ter testes de hipóteses, vai ter alfa e vai ter uma coisa que eu vou chamar daqui a pouco, que é o nível descritivo do teste, que é o polêmico p-valor. Mas eu vou esperar um pouquinho que a gente vai chegar lá, tá? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Tá. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. Aí depois eu vou falar do p-valor, tá? Então, vamos voltar para o nosso exemplo e fazer a conta. Então, assim, ó, fixado o alfa, a gente encontra a região crítica. Fixada a região crítica, a gente olha o valor que obteve na amostra e toma a nossa decisão de rejeitar ou não rejeitar a H0, tá? O p-valor, gente, vai dar uma evidência para a gente do quão forte é a nossa convicção, tá? Se eu tenho fortes evidências ou se eu tenho fracas evidências para rejeitar H0. Mas aqui, ó, vai ser uma decisão dicotômica, rejeita, não rejeita, tá? Então, voltando ao exemplo.
Então, a gente já tinha dito, né, que xi tinha distribuição normal com média μ, variância 6 ao quadrado. A gente tinha x1 até xn, uma amostra aleatória. A gente tinha as hipóteses que queríamos testar de μ igual a 14 contra μ maior do que 14. O que falta agora? Fixar alfa, geralmente em 5%, e encontrar a região crítica. A gente nem falou ainda quanto que deu o resultado da amostra, né? Ela vai entrar daqui a pouco, tá? Então, vamos fixar alfa em 5% e vamos encontrar a região crítica. Alfa 0,05 é a probabilidade do erro do tipo 1, que é a probabilidade de rejeitar H0 dado H0 verdadeira. Como que era a minha região crítica? Era x barra pertencente a reais, tal que x barra é maior do que o x crítico. Então, vai ser o x barra maior do que pertencente aos reais, eu não preciso escrever, tá? Eu estou escrevendo o x barra grande aqui só porque agora ele vai ser tratado como variável aleatória. Oi? Professor, só para não perder, o que significa se fixar o alfa em 0,05? É você escolher um valor para ele. Escolhe que você vai cometer até 5% de probabilidade de erro do tipo 1. Você vai fixar. Fixar significa você escolher. Você pode falar assim, não, eu quero errar menos. Então, vou fixar em 0,04. Eu aceito errar um pouquinho mais. Fixe em 0,1. Então, você está fixando a probabilidade de você cometer o erro do tipo 1. Isso. Que é a probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Então, rejeitar H0, lembra, era o x barra pertencer à minha região crítica. Então, x barra ser maior do que x crítico, dado μ igual a 14, que é a minha hipótese nula. Tá? Então, isso daqui, ó, ou rejeitar H0, é o x barra pertencer à região crítica, que é a região de rejeição de H0. E a minha região, ela segue o mesmo sinal da H1. Então, se na H1 está maior, então a região crítica vai ser com sinal maior, dado que μ é igual a 14. Tá. Bom, mas eu não conheço, né? Não tenho como calcular o quantio da normal 14, 6 ao quadrado. O que eu vou fazer? Padronizar e usar a tabela da normal para encontrar o Z crítico, tá? Então, isso eu vou padronizar. Agora segue a continha do jeito que a gente vem fazendo. X barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n maior que x crítico menos μ dividido por sigma sobre raiz de n, dado μ igual a 14. E agora? Bom, agora, isso daqui, gente, tem que ser 0,05, que é a probabilidade do erro do tipo 1. E agora, o que eu faço? Bom, essa daqui é uma Z que tem distribuição normal 0, 1. E isso daqui é o quantio Z crítico de uma normal 0, 1. Então, eu vou lá na tabela, né? Então, eu vou na tabela e vou fazer assim, olha. O meu x barra, ele tem uma distribuição, na verdade é o Z, né? O meu Z tem distribuição normal 0, 1. Qual que é o Z crítico
que deixa 5% de probabilidade maior do que ele. Então, a gente vai na tabela da... Eu esqueci minha tabela da normal hoje. Alguém tem a tabela da normal? Vocês não jogaram fora não, né? Não. Vocês não queimaram não, né, gente? Nem agora e nem quando acabar a disciplina, hein? Alguém vai achar para mim o quantil que deixa 5% de probabilidade à direita na normal. Isso vai ser o meu Z crítico. E aí eu vou usar ele para descobrir o X crítico. E aí eu vou voltar na região crítica, tá? Então vamos lá. Vocês não sabem de cabeça ainda? Ainda não, mas daqui a pouco vocês vão saber. A gente vai usar mais. 1,65. Então, pela tabela da normal, o Z crítico é 1,65. Isso implica que X crítico menos 14, que é o mi sobre H0, dividido por 6 sobre raiz de 30, é igual a 1,65. Isso implica que o X crítico, aí vamos fazer a conta, 1,65 vezes... Deixa eu fazer aqui rapidão. Um e 65 vezes 6 dividido por 1,65 vezes 6 dividido por esse aqui, ele tem 30. Vezes 6. Mais 14. Então, fazendo a conta aqui, ó, dá 15,8. 81. Volto na região crítica. Região crítica é o seguinte, x barra pertencente aos reais, tal que x barra maior do que 15,81. Então, gente, ó, lembrando, né, que a região crítica é a região de rejeição de H0. Então, toda vez que eu observar na minha amostra um x barra maior do que 15,81, qual que vai ser a conclusão? Rejeitar H0, tá? E aí, o que a gente vai ter que olhar? Então, deixa eu ver se eu tenho o valor observado aqui. Tenho o valor observado. Então, posso apagar essa parte? Então, meu critério de rejeição de H0 é se o x barra observado na amostra pertence à região crítica, rejeito H0. Caso contrário, não rejeito H0. Essa decisão supõe que podemos... eu vou usar gerúndio aqui, eu sei que fica ruim, mas eu vou usar. Estar cometendo. Já vou pôr não, tá ficando muito feio, peraí. Supõe 5% de probabilidade de erro do tipo 1. Ou seja, nossa decisão é feita. A gente fala assim, tá? Ao nível de significância alfa de 5%.
Aí, na amostra, qual foi o x barra observado? Então, na amostra, observou-se x barra igual a 16. Conclusão do meu experimento. Quem fala? Rejeito H0. Muito bem. Portanto, rejeito H0. E aí, isso eu também quero que vocês façam, tá? Ou seja, aí vocês podem, na conclusão da aplicação, vocês podem ficar um pouquinho mais livres, tá? E falar assim, ou seja, o tratamento não é eficaz. Porque ele não baixou suficientemente a concentração da substância no sangue para eu dizer que ela pode ser considerada 14. Tá? Então, ó, os passos que a gente seguiu. Esses passos são a receitinha de bolo de teste de hipóteses. Define a variável aleatória de interesse. Vê sua distribuição com os seus parâmetros. Define as hipóteses que você quer testar, que está, claro, relacionado com aquele parâmetro. Sempre deixa a hipótese de igualdade na hipótese nula, porque isso vai facilitar suas contas. Não é que vai facilitar, vai possibilitar suas contas, né? Fixa a probabilidade do erro do tipo 1 e encontra a região crítica, que é a região de rejeição de H0. Aí olha para a amostra e vê se o valor que você observou na amostra é plausível para assumir que a hipótese nula pode ser verdadeira, tá? Olhou para a amostra, o valor observado da amostra está na região crítica? Opa, está na região crítica. Então, rejeita H0. Não está na região crítica. Vamos supor que a gente tivesse observado 15,5. Então, o 15,5, ele está próximo o suficiente de 14, né, considerando a variabilidade que eu tenho nos dados, para eu dizer assim, ok, o tratamento é eficaz, tá? Então, o teste de hipóteses, gente, ele é um jogo de hipóteses, né, um jogo de suposições. Então, supondo H0 verdadeira, quais seriam os possíveis valores para observar de x barra? Eu poderia observar até 15,81. Seria a minha tolerância para eu não rejeitar H0. Só que eu observei 16, opa, já era. Ou seja, em outras palavras, né? Vamos fazer um gráfico aqui. Em outras palavras, sobre H0, a gente viu que x barra tinha distribuição normal. Gente, vocês refizeram as contas? Só falta estar errado. 6 ao quadrado sobre 30. Deixa eu fazer mais uma vez, só para ter certeza que tá. É porque o meu exercício aqui, ele tá um pouco diferente. Mas é isso, 1,65 vezes desvio padrão, dividido por raiz de 30, mais o 14. 15,31. Então, o que acontece, gente? Sob H0, então, assume que H0 é verdadeira. Você tem a distribuição do x barra. Então, olha só, se H0 é verdadeira, essa é a distribuição do x barra, com média 14 e desvio padrão 6, tá? Onde está, e agora eu vou falar do nível descritivo do teste. Onde está o valor que eu realmente observei? Olha, o valor que você realmente observou está aqui. Então, o que acontece? Esse valor que eu observei, ele tinha uma probabilidade muito pequena de acontecer sob H0 e aconteceu. Tá? Então, eu esperava que sob H0 eu enxergasse até 15,81, né? Eu tolerasse até 15,81. Só que o valor... Então, esse daqui, ó, é o X crítico. Esse daqui é o Mi sob H0, né? É o Mi 0.
E esse daqui é o x barra observado. Então, quer dizer, eu supus que tinha essa distribuição normal. Sob H0 tem essa distribuição. Só que o valor que eu observei na minha amostra tinha uma probabilidade muito pequena de acontecer, tá? Então, 16 tinha uma probabilidade muito pequena de acontecer, que a gente já vai calcular quanto, de acontecer sob H0. E aconteceu. Né? Isso me dá evidência contra H0. Então, isso me dá evidência contra H0. Tá? Então, é um jogo de define hipóteses e ver se a amostra contraria ou não a hipótese que você supôs verdadeira. Tá? Agora, a gente vai falar do p-valor, né? Então, como que eu meço quanto de evidência que a amostra me dá contra a hipótese nula, tá? Sob H0, qual seria a probabilidade de ocorrer 16 ou valores mais extremos que ele? Por que a gente não coloca só o 16? Porque é normal, é contínuo, a probabilidade de um ponto é 0. Então, a gente não coloca só a probabilidade de acontecer 16, mas qual seria a probabilidade de acontecer valores mais extremos do que o 16? É a probabilidade do x barra ser maior do que 16. Tem que padronizar, x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n maior que 16 menos 14 dividido por 6 sobre raiz de 30, que é a probabilidade de uma z ser maior. Agora eu vou fazer a continha. Então, 16 menos 14 dividido por 6 sobre raiz de 30. É a probabilidade de uma z ser maior do que 1,83. Aí vocês vão procurar para mim na tabela essa probabilidade. Vocês devem encontrar 0,034. Tá? Então, tinha uma probabilidade muito pequena de acontecer o 16, da ordem de 3%. E aconteceu, ou seja, o 16 era um valor improvável de acontecer e aconteceu. Essa conta aqui, gente, é chamada de... Então, essa conta é chamada valor P, ou alfa estrela, ou pi velho, que é uma quantidade um tanto quanto polêmica, principalmente em estatística aplicada. Teve revistas de psicologia que baniram o p-valor, falaram proibido usar p-valor. Por quê? Ele é um valorzinho, uma probabilidade, tá? Em estatística a gente continua usando porque é uma medida de evidência. Quanto menor o p-valor, mais evidência contra H0. Por quê? Porque a probabilidade daquele ponto acontecer era muito pequenininha. Então, se a probabilidade era muito pequenininha e ele aconteceu, eu tenho mais força para rejeitar H0, tá?
Então, quanto menor o P ou o alfa estrela, vai, mais evidência contra H0. E tem uma frase que desde que eu aprendi isso, quando eu estava fazendo a mesma disciplina de vocês, Introdução à Inferência Estatística, porque eu fiz matemática aplicada e eu fiz essa disciplina também, e o meu professor falava isso. E eu lembro muito disso para quando eu quero interpretar o que é o p-valor. Então, o p-valor, em português é valor P, tá? É o menor dos alfas para o qual eu rejeito H0. Ou seja, para todo alfa maior do que alfa estrela, eu rejeito H0, tá? Então, a menos que eu tenha considerado um alfa de 1, 2 ou 3%, porque aí o p-valor fica maior do que ele, eu vou rejeitar H0, tá? Só não vou rejeitar se o alfa for 1%, 2% ou 3%. De 3,4 para cima, eu sempre vou rejeitar H0. Então, o valor P é o menor dos alfas para o qual eu rejeito H0, tá? Ou seja, para todo alfa que eu colocar maior do que alfa estrela, eu rejeito H0. Tá? O alfa estrela é esse daqui, ó, é o p-valor. Então, gente, qualquer artigo que vocês olharem que usa a estatística, né, que usa estatística aplicada, sempre vai ter valores Q, tá? Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Deixa eu encontrar. E aí, gente, daqui para frente, vai ser assim, teste atrás de teste, tá? Então, eu quero avaliar a significância estatística do resultado que eu observei na amostra, tá? Porque alguém pode falar assim, mas o 15.5 está bem longe do 14, né? Você está considerando que 15.8 é igual a 14? Não. Eu só estou dizendo que com toda a variabilidade que eu tenho no meu problema, o 15.8 seria um valor possível para observar, se tivesse realmente diminuído a média da concentração da substância, tá? Então, ó, daqui para frente, o que a gente vai fazer? Vários testes de hipóteses. Eu nem falei para vocês, né? Mas esse daqui foi um teste com variância conhecida. Adivinha o que vai acontecer quando a variância é desconhecida? T de student. E teste para variância? Tem? Tem. Teste Q quadrado. E teste para comparação de variâncias? Tem? Tem. Teste F. E teste para comparação de médias? Tem. Se tiver distribuição normal, vai ser T de student. E se não tiver distribuição normal? Aí vocês vão lá para a disciplina de métodos não paramétricos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um artigo que eu queria mostrar para vocês. Nossa, gente, tem tanta coisa já nessa disciplina, né? Mas é assim, bastante coisa mesmo. E a outra, a estatística básica, na estatística 1, tem mais ainda. Parece que não está aqui, mas deixa eu ver se no ano anterior eu coloquei para eles. Tinha uma... PDFs. Esse daqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar para vocês também. Esse artigo aqui, deixa eu compartilhar a tela, né? Esse daqui, gente, nem é um artigo assim super, super especial, mas ele é um artigo que tem vários testes para dar de exemplo para vocês, tá? Então, esse artigo, ele fala de
consumo de chá associado com redução de risco de doenças cardíacas em mulheres, mas não em homens, nessa cidade, não sei se é cidade da China, tá? Então aqui tem a historinha, né, que fala, opa, já apareceu um P aqui. P menor do que 0,05. Opa, já apareceu outro P aqui. P igual 0,04. Opa, apareceu um monte de valor P aí. Cada valor P desse, gente, é um teste de hipóteses que foi... Não era isso que eu ia fazer, gente. Era isso. Tudo bem, deixa eu falar. Tá, então cada um desses P's aí é um resultado de um teste de hipóteses que seguiu exatamente os mesmos passos que a gente fez, tá? Só que aí tem, por exemplo, aqui, ó, P-valor. Então, isso daqui é CHD, deve ser esse... Deixa eu ver o que é CHD. Coronary Heart Disease. Então, é a doença cardíaca que ele está estudando, tá? Então, por exemplo, no grupo que avaliou que teve a doença cardíaca e que não teve a doença cardíaca, qual que era a idade de um e do outro? Bom, já vejo aqui que a idade média, mais ou menos, erro padrão, é diferente. Eles já testaram se a população que teve que não teve a doença tinha idade diferente e ele considerou que era diferente. Por quê? Porque a hipótese nula é sempre de igual. Então, ele testou se a idade era igual neste grupo e concluiu que era diferente. Aí, ele testou se o BMI, que é Body Mass Index, né, o índice de massa corporal, não sei, se era diferente no grupo que teve e que não teve a doença. Então, aqui, teste de comparação de médias. Concluiu que era diferente. Tem valor bem pequenininho.